Shalom, amados irmãos, vida na vida. Aqui quem vos fala é o Diácono Alexandre. Quero agradecer pela minha oportunidade neste momento. Quero dizer que agradeço a Deus pela nossa igreja, agradecer a Deus pelas benfeitorias, pelas benécias que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele tem feito pela igreja, por tudo que Ele tem feito na minha casa, na minha família. E que esse mesmo meu sentimento possa estar acontecendo com todos da Igreja Vida na Vida. Queria trazer uma rica palavra e abençoada, que ela vai dizer que neste momento tão difícil que nós estamos passando, de medos, tristeza, angústias, temerosos até com a morte, isso é normal, né? Isso é normal porque nós temos um corpo fraco, um corpo de carne e osso, com um pecado ainda do DNA de Adão e Eva. Mas quero apresentar para vocês que até o próprio Cristo sentiu essas dores, porque Ele assumiu essa nossa forma, né? Eu queria que os irmãos pudessem refletir comigo rapidamente em Mateus 26, do 31 em diante, onde ele vai dizer assim, Pedro é avisado. Vamos começar por Pedro, né? Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos escandalizassem em ti, eu nunca escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Seguindo adiante, no 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas um pouco, Jesus, no Getsêmani, ele vai dizer assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, né? Aqui Jesus relata aos seus discípulos que ele estava se entristecendo de angústia, né? E que estava cheio de tristeza até a morte, e mandou para que eles ficassem ali e vigiais com ele. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo ao meu Pai: se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça a sua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, e eis que é chegado o que me trai.
Ora, irmão, a palavra de Deus aqui ela é bem clara, né? Ela é bem clara aqui quando ela diz que até o próprio Cristo ele se angustiou, né? Se entristeceu até a morte, mas ele declara aqui: ficai aqui e vigiai comigo, né? Por que Jesus passou por essa situação? A mesma que muitos dos teus servos hoje, e creio que muitos dos seus profetas, dos seus discípulos também passaram naquela noite, passaram ao decorrer do tempo, é que este corpo ele herda o pecado de Adão e Eva. O DNA está em nós, né? E é normal nós sentirmos isso, mas a palavra de Deus diz que a gente deve vigiar e orar, né? E aí eu anotei aqui fiz algumas anotações aqui, que ele no 26:31 ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice, o que significa esse cálice? A palavra cálice ela é usada nas escrituras no sentido figurado. Nesse sentido, tomar um cálice significa suportar completamente certa experiência, seja ela favorável ou desfavorável, né? No texto bíblico, o cálice se refere à ira de Deus. A gente pode analisar isso em Salmos 75:8, em Isaías 51, 17, 22, em Jeremias 25, 15 e 16, onde vai falar muito claro do cálice da ira de Deus, né? E quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Esse cálice da ira de Deus é derramado pela exigência da sua natureza santa justa frente à corrupção do pecado. Resumindo, tudo aqui estava sendo derramado sobre Cristo por causa dos nossos pecados, pela nossa corrupção, né? Cristo levou sobre si, ele sentiu o peso da humanidade sobre ele, do pecado da humanidade sobre ele. E muitas das vezes nós sentimos esses medos que Jesus também sentiu, porque nós somos falhos, nós reconhecemos que somos falhos. Mas aí é que está. Nós temos que reconhecer que somos falhos e levar diante do Pai para que estejamos vigilantes, orando, para que Ele venha nos encher de um espírito novo e possamos suportar e beber desse cálice. No Monte das Oliveiras, como de costume, ali ele pediu que seus discípulos vigiassem e orassem. Em Hebreus 5:7 também descreve que naquele monte Jesus apresentou um grande clamor com lágrima ao Pai, que está em Mateus 25:6. Foi justamente nesse contexto que ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ao carregar o pecado do seu povo sobre si, aquele que nunca pegou se fez pecador por nós. Ali ele havia de experimentar todo o horror para redimir o povo. Nós, a redimissão foi sobre ele. Ele redimiu a todo o povo. Nós, como povo de Deus, filhos do Deus Altíssimo, servos, todo o nosso peso, nossos pecados e dores foi sobre ele. Jesus não apenas orou pedindo ao Pai: se possível, afaste-se de mim este cálice, mas também acrescentou que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Está lá no 26:39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então essa vontade de tudo que está acontecendo é a vontade de Deus, e cabe a nós orarmos, jejuarmos e pedir para que Deus nos ajude a suportar esse cálice, né? Que seja feita a vontade dele. Essa foi uma declaração de completa submissão ao Pai. O Evangelho de João 12:27, eu vim precisamente como este propósito para esta hora. Jesus.
Amados irmãos, a palavra vai dizer 3 pontos fundamental que Jesus, apesar dele sentir todo esse peso sobre ele, todo esse, se possamos dizer assim, esse temor, essa angústia, né? Essa tristeza, por tudo que Jesus sentiu, ele vigiou. Ele foi orar, ele vigiou, né? Ponto fundamental que Pedro não fez. Pedro é avisado, Pedro foi avisado, Pedro foi separado junto com os outros 2 filhos de Zebedeu, foi levado junto com Cristo, mais afastado dos outros, e onde Deus falou para ele: vigiais e orai-vos. Jesus volta 3 vezes e as 3 vezes ele estava dormindo. O que aconteceu com Pedro? Hein? O que aconteceu com Pedro? Pedro fez aquilo que Deus já tinha dito lá atrás. Ah, mas Pedro, isso era para acontecer porque Deus já falou que tinha que acontecer, que ia acontecer, sim. Mas Cristo fala para nós nessa noite que nós devemos vigiarmos e orarmos, clamarmos Abba Pai. Se nós, como os homens, mulheres, fracos, mães e pais, sabemos dar o de melhor para o nosso filho, que dirá o nosso Pai eterno, o Rei da glória, Senhor dos senhores, que Ele não fará para os seus. Nós somos povo escolhido. Nós carregamos no peito o grande brasão do grande general que é Cristo Jesus. Terceiro ponto foi que Jesus foi submisso, está lá no 42, e indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. A vontade tem que ser de Cristo na nossa vida. A submissão de Cristo, a gente vê que Marcos, ele diz assim, Marcos 5:7, né? Em Marcos 5:7, quando Jesus passava, até o espírito imundo, né? O homem com o espírito imundo, ele clamou com grande voz e disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Até os imundos reconhecem que ele é filho do Deus Altíssimo. Eu e você somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos separados. Outrora estavam com peso do chicote dos nossos pecados. Foi nos revelada a graça. A graça foi revelada a você, a mim. Aquilo que era oculto durante séculos foi revelado a nós. Somos filhos. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Vigiai e orai, ó igreja. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra de Deus diz assim, ora. No Salmo 139 ele vai dizer: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma dela havia. Ora, nenhuma dela havia. E você já tinha sido escolhido para ser quem você é: servo, varão, sal, luz do mundo. Você foi separado, você já não é mais filho da perdição, vaso de desonra, agora você é vaso de honra. Templo do Espírito Santo. E de pregar a palavra de Deus a toda criatura. Devemos estar cautelosos, devemos obedecer, sim. Mas devemos crer que por mais que a gente venha a se proteger, se for da vontade de Deus, vai acontecer aquilo que está escrito. Porque em Mateus 29, se eu não me engano, Mateus 29, 18, ele diz assim, ó, no 17, né? A ressurreição. Mateus 28, 17, que quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai a todas as nações,
batizando-as em meu nome, em nome do meu Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amado, a epístola do apóstolo Paulo, 1 João, ele vai dizer: os filhos de Deus, amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Você tem uma promessa na sua vida, ovelha, vaso, filho do Deus Altíssimo. A qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é, puro. É momento de intensificar nossas intercessões junto ao Pai, desligarmos um pouco da TV e do mundo, dessas notícias bombardeando a nossa mente, e nós apegarmos a carta magna, Bíblia, palavra de Deus, ó, vaso, profeta. Palavra de Deus é a carta magna que Deus enviou para nós. Oh, Deus maravilhoso! E que possamos se alimentar dessa carta e bombardearmos o céu com nossas orações, enviarmos carta para Cristo com orações. Enche o céu de oração, ovelha, de clamor. A palavra vai dizer que a cruz está vazia e que foi dado todo o poder e autoridade. Foi-me dado poder, é-me dado poder no céu e na terra. Esse é o teu Deus, aquele ressurrento, o ressurrento. Foi dado a ele todo o poder e autoridade. Somos filhos e tem uma promessa na minha e na sua vida, amada igreja. Fique com Deus e agradeço a minha oportunidade com a paz do Senhor Jesus Cristo.